Olá, eu sou Milta Rocha e nós estamos aqui no MiltaCast, Pessoas que Inspiram. É o nosso podcast onde a gente vai trazer para vocês aqui histórias inspiradoras de pessoas de sucesso, de líderes, de pessoas comuns, mas que são felizes na vida com as escolhas que fizeram. E hoje nós estamos aqui com o César Costa, Carlos César, não é César? Carlos César Costa, para todos aí, César, que vem nos contar um pouco da história dele. Gente, que história inspiradora. A gente estava conversando aqui e olha, ele era sacoleiro, se você quer ouvir uma história, do sacoleiro ao empresário, no topo. Não perca, acompanhe aqui com a gente essa conversa que vocês vão amar. César, você é muito bem-vindo. Muito obrigado, Milta, pela oportunidade. E com certeza vai ser um papo muito legal. Maravilhoso, eu tenho certeza também. Eu desde já te agradeço. Eu sei que você está com um dia hoje apertadíssimo, mas obrigada por ter vindo compartilhar conosco aqui essa história. Vai ser um prazer. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E César, para começar, eu tenho aqui... Olha, já ganhando presente? Ganhando presente para te agradecer. Isso, palavras que tocam. Palavras que tocam, César. Olha, você sabe que eu gosto de histórias. Sim. E eu sempre conto histórias nos meus atendimentos, nos treinamentos. Assim mesmo. É chique. Olha, que isso, vamos que lá, coisa deixa eu ajudar. Então, César, aqui tem uma apresentação e nós temos aqui histórias, são algumas histórias que eu uso no nosso trabalho. E são histórias inspiradoras. Muito obrigado, Milton. Que essas palavras te toquem. Depois, me conte se gostou, de qual você gostou mais. Combinado? Com certeza. Muito obrigado. E diga-se de passagem, um trabalho muito lindo, né? Pois é. Isso aí é uma pitadinha do que vem. Palavras que tocam, eu vou contar aqui em primeira mão. É o livro que já está quase pronto. E esses são pílulas aí do livro, tá? Espero que você goste. E vamos lá começar o nosso papo? Vamos. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso amigo que alegria estar aqui com você hoje, nesse momento tão especial. E acredito que vamos ter um papo assim... Maravilhoso. Gente, vocês vão amar, eu tenho certeza, César, que a sua história eu já conheço bem e quero que você compartilhe aqui com o pessoal. Eu acho que você vai inspirar muita gente. Pensa, gente, numa pessoa maravilhosa, um homem de Deus, uma pessoa agradável. Esse sorriso aqui no César, no rosto dele, gente, é permanente. O César, já viu o César meio bravo algumas vezes, poucas vezes, né, César? Mas assim, essa pessoa agradável e essa pessoa que eu tenho certeza, eu acho que você já pode, inclusive, dar um like, dar uma curtida aí, não é, César? Isso, vamos lá, pessoal. E já pensar nas pessoas com quem você vai compartilhar. Porque o César tem uma história inspiradora, né, César? Vamos lá! César, vamos começar. É uma honra, uma alegria. Sou muito grata por você estar aqui. E eu queria começar com a pergunta de sempre. Quem é o César? Bom... De onde vem o César? Conta um pouquinho da sua história. César, eu sou uma pessoa que veio do interior de Minas, né? Eu nasci em Central de Santa Helena, município de Divina das Laranjeiras, próximo de Governador Valadares. Bom, melhorou, né, gente? Isso, aí já dá para sinalizar, né? E viemos para Belo Horizonte, eu estava com 11 anos de idade, né? Viemos num momento assim de muita dificuldade, de muita luta, onde meu pai estava muito doente e nós não tínhamos outra opção a não ser vir para Belo Horizonte, onde já tínhamos alguns irmãos aqui, né? Trabalhando. Quantos irmãos, César? Nós somos 10. 10 irmãos. Isso, meu pai com a minha mãe, né? A primeira esposa dele, ele teve 5, então na verdade... São 15. São 15. São 15, eu tive 14 irmãos, né? Uau! E aí nós viemos para Belo Horizonte em busca de uma vida melhor, ou pelo menos nos salvar, né,
vamos dizer assim, da fome mesmo, porque Fome, César. era Chegaram... muita dificuldade. Mas conta um pouquinho antes lá. Eram, então, os 15 moravam lá? Então, os 15 da primeira esposa do meu pai, os 5 da primeira esposa do meu pai, já eram bem adultos, quando meu pai já casou-se com a minha mãe. Sim. E aí teve 10 filhos com a minha mãe. Sim. Alguns vieram para Belo Horizonte, outros moravam lá, e nós, os mais novos, né, ficamos com meu pai, que na época adoeceu, tivemos vários problemas, né? E lá não devia, desculpa, né, César? Lá não devia ser, para quem não conhece, Governador Valadares é uma cidade grande, conhecida, mas essa era uma cidade bem pequenininha, mas na verdade não né? é essa Governador Valadares de hoje, né? É uma Governador Valadares de 40 anos atrás. Né? Era uma cidade pequena ainda, e nós morávamos depois de Governador Valadares, e meu pai, ele se dedicava ao trabalho da roça mesmo, de capina, de plantar, né? E não para ele, mas para os outros, né? Então, imagina que ele ganhava uma quantia muito irrisória diante das necessidades que nós tínhamos como família. E isso fez com que a gente viesse, né, para Belo Horizonte, onde nós chegamos aqui em BH com uns sacos, na verdade, né, com algumas roupinhas, algumas vasilhas, né? Era mudança, era o que vocês tinham. Era mudança. E você tinha que idade? Viemos de trem. Na época eu tinha 11 anos, quando viemos para Belo Horizonte. Então esse é o nosso contexto, da nossa chegada em Belo Horizonte, e fomos morar num bairro de Sabará, que estava começando, bairro Nossa Senhora de Fátima, o bairro de Sabará, e ali crescemos, né, e vivemos muitas histórias, e dali que surgiram muitas coisas também que nós vamos estar falando aqui. Que coisa incrível! Vocês, César, lá tinham acesso às escolas, lá ainda no interior? Vocês já estudaram, com 11 anos, você estava em que série, por exemplo? Então, lá no interior, a gente tinha acesso à escola, né? Nós tínhamos né, como estudar e tudo, né? Que era o ensino comum lá na região. Sim. E na época, eu estava cursando, eu acho que eu estava completando a 4ª série, 5ª série, mais ou menos isso aí, nessa idade. E aí vocês vêm para Sabará, né? Como é que foi esse início aqui? Conta um pouco mais. Então, foi um início assim, de muitas dificuldades, onde nós éramos... tinha 3 irmãos que moravam no bairro Nova Vista, então uma morava em São Paulo, então 6 filhos, mais o meu pai e minha mãe, morávamos em um cômodo apenas... Uau. Porque não tínhamos uma casa, foi construído um cômodo, onde ali a gente residia todo mundo ali. E sem conhecer nada na cidade, o meu pai sem condição de trabalhar, a gente realmente tinha dia de não ter nem o que comer em casa. E aí nós tínhamos um vizinho que na época nos encaminhou, né, para, eu acho que LBA, né, Legião Brasileira de Assistência, sim, que dava, né, uma sopa, que dava algumas coisas, que eram o que a gente alimentava naquele tempo para a gente sobreviver. E César, você diria que era uma família feliz ou havia tristeza, muita dor em função dessas necessidades? Olha, eu não me lembro disso, assim, nos afetar emocionalmente ao ponto de eu achar que a gente era infeliz por causa disso. Né? As dificuldades eram vividas, né? O sofrimento era inevitável de ver tudo aquilo ali acontecendo. Sim. Mas eu não sinto que isso marcou a gente ao ponto de nos impedir da gente dar uma guinada, da gente tá aberto para a vida, para as coisas, né? Para as coisas que poderiam acontecer na nossa vida, não. Ou seja, vocês, naquele contexto,
vocês enxergavam possibilidades. Enxergávamos. Ficavam ali Isso. com aquela autopiedade, Aham. né? Somos muito pobres, está tudo muito difícil. Porque quando eu falo para vocês, gente, sobre esse sorriso, né, do César, que é presente na vida dele, isso já era assim, César? Você se lembra de você sempre assim? Sim, sempre. Esperançoso? De onde você acha Eu acho vem que isso? tem algo assim na vida do brasileiro, já que é bem comum do nosso povo, da gente até rir daquelas coisas terríveis que acontecem conosco, né? Verdade. Das nossas dificuldades, a gente tem isso. Então, eu acho que isso aí com a gente é um pouco mais elevado, que a gente sempre tentou levar isso assim com muita Sim. leveza, tentar amenizar essa situação vivida, né? Porque a gente não tinha uma saída a não ser essa aí. Era o que se tinha, né, César? Sim. E é muito interessante, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, com treinamento e desenvolvimento, a gente sempre fala isso, né? A gente diz, olha, não importa o que a vida fez de nós, importa o que nós fazemos, né? com o que a vida fez de nós. Isso é muito sério, gente. A gente hoje tem visto uma geração maravilhosa, os meninos muito capazes, muito inteligentes, muito antenados para a tecnologia, né? Mas pessoas que estão ousando menos. E eu vejo muito isso. Você vê isso também? De Sim. pessoas que ficam com pena de si próprias, escolhendo muita forma, escolhendo muito o trabalho, e tem época que a gente tem que viver com o que tem e partir dali para crescer. Eu acho que essa situação também vivida acabou forjando assim um caráter de pessoas guerreiras, né, que queriam, que corriam atrás, né? E o meu pai, ele tinha uma preocupação muito grande de não permitir que a gente fosse para um caminho, talvez, das drogas, né? De viver algo que não era aquilo dentro dos princípios que ele nos criou. Então ele tinha muito essa preocupação. Inclusive, esta é a preocupação dele de vir para a cidade grande, né? Não, eu vou perder os meus filhos. Só no momento que ele realmente não tinha mais condição mesmo de nos sustentar é que ele permitiu, né, vir, aí nós viemos para cá. Então, com isso, a gente também tinha essa proteção, né? Essa proteção onde ele nos direcionava, e isso fez com que a gente procurasse caminhos que realmente trouxesse uma solução, né, diante daquilo que a gente estava vivendo. Referências de pai e mãe foram importantes para vocês. Sem condição financeira, sem poder dar uma festa de aniversário sequer durante toda a vida, sem poder dar um presente, alguma coisa no Natal, alguma coisa assim, mas que eram referências para a gente de pessoas amorosas, né, que compreendiam, né, e que nos conduziram na vida. É verdade. Mas eles deram o mais importante, né? Mais importante, os valores. Certeza, os valores. Que maravilha. Olha, gente, então a gente já sabe, a gente confirma aqui mais uma vez, que águas calmas, águas tranquilas não formam um marinheiro bom. Não é isso, César? Com certeza. E haja dificuldade, né? Para a gente enfrentar na vida sempre. E as dificuldades passaram, César, ou ainda estão presentes aí na nossa vida? Não, ainda estão presentes, né? Diferentes, né? Mas E foi assim uma caminhada, uma trajetória muito longa e muito difícil, né? Para chegarmos até o que eu posso dizer até como família, né? Porque eu pude ver também assim na vida dos meus irmãos como eles também conseguiram uma evolução, né, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, né? Então a gente morava no bairro Nossa Senhora de Fátima, era um momento que lá não tínhamos ônibus, a gente andava uns 8 quilômetros para pegar um ônibus. Para fazer uma compra, a gente teria que trazer, né, carregando mesmo. Era um momento foi um momento assim, muito difícil, né, que tinha essa facilidade que as pessoas têm hoje. Mas tudo isso foi, né, nos levando a um crescimento, um desenvolvimento. Aí depois disso eu comecei
voltei a estudar, né? Porque logo que eu cheguei em Belo Horizonte, eu comecei já a trabalhar, já comecei já a estudar. Aí eu vim morar no bairro Boa Vista, onde eu passei boa parte também do meu tempo lá. Que maravilha. Bom, e aí você então já devia estar com o quê? Uns 12, 13? E quando o seu pai então não consegue mais prover para vocês, aí você já tinha idade para fazer algum trabalho? Olha, Milton, meu primeiro trabalho foi aos 12 anos. Aos 12 anos. Que logo quando nós chegamos, a gente já foi procurando uma forma de sobreviver. Sim. Porque realmente meu pai não tinha como nos sustentar. Muito menos a minha mãe, né? São pessoas que não tinham nenhum conhecimento, né, da cidade, de como as coisas aconteciam, acostumados lá no interior. E aí nós começamos a buscar, né, a ajudá-los também. Lá no Nossa Senhora de Fátima, no início tinha muitas obras iniciando, né, pessoas começando as suas casas, e lá não tinha água, então a gente carregava a água para que as pessoas no final de semana fizessem as suas construções. Então eu me lembro na época que a gente ganhava por um tambor, né, aquele tambor, aquela lata grande, né, cada tambor daquele eram alguns centavos que a gente ganhava para sustentar a casa. Para trazer gente, aí nem precisava de academia, né? Nem pensava nisso, porque já era. Já subiu o morro. Caminhada, né? longa. E era subida, tinha que subir, pegava água num local central, né? Muitas pessoas lá lembram disso, né? Que era muito comum a gente trabalhar enchendo as latas de água, deixava tudo cheio para no final de semana as pessoas virem e fazerem suas construções. Meu, que maravilha. E aí, quando você fala desse trabalho, você está falando desse, né, os 12 anos de carregar? Não, esse trabalho era o antes. Aí depois eu começo a trabalhar como faxineiro em uma padaria ali no bairro Santa Inês, na Avenida Vicente Rizola, né? Eu era bem magrinho, muito assim, franzininho mesmo. Mas o tempo te fez bem, né? Eu me lembro que esse meu primeiro patrão, ele não acreditava que eu iria dar conta do trabalho. Eu falei, não pode me contratar que eu vou dar conta. Ele achava? Porque eu era muito magrinho, muito pequeno ainda, 12 anos, né? E procurando trabalho era meio assim, né? Não era muito comum também. E do bairro Nossa Senhora de Fátima, você foi conseguir esse emprego em padaria no bairro Santa Inês? No bairro Santa Inês. No bairro Santa Inês, onde foi meu primeiro trabalho. Entendi. Bom, e deu certo? Você deu conta? Sim, eu acho que ele ficou assim comovido diante da minha persistência e do meu interesse de querer trabalhar, e ele me contratou, mas não acreditou que eu iria dar conta. E eu dava conta muito bem do serviço, e em pouco tempo eu já aprendi a fazer confeitaria, né? Aprendi a fabricar pães, e depois dali, mais ou menos com uns 15 anos, mais ou menos 16 anos, eu já estava gerenciando uma padaria. Peraí, gente. Próximo ao lado. Não, gente, nós temos que fazer uma pausa aqui. Como é que aos 15 anos? Quer dizer, quando você entra lá aos 12, era para fazer o quê? Para ser faxineiro. Eu fazia limpeza. Sim. Fazia limpeza. Então entra como faxineiro. Peraí, gente, nós temos uma lição de sucesso aqui, uma coisa extraordinária. Imagina você aí, entra na empresa, pode entrar como trainee, você pode entrar como estagiário, ou já pode entrar até num cargo um pouquinho melhor, e você dando ali, né, o seu melhor, com dedicação, porque você está dizendo que aprendeu rapidamente fazer outras tarefas ali, né, de confeitaria. Eu sempre tive muito interesse, entendeu, Milta? Né? Então, assim, eu trabalhava como faxineiro, mas eu não me limitava a apenas fazer aquilo. Precisava de uma ajuda, de alguma coisa, eu estava ali, estava observando, estava vendo, né? Eu queria aprender, queria desenvolver, né? Não pensando só em deixar aquela posição de como faxineiro e me tornar um confeiteiro ou um padeiro. Não, eu estou aqui, tudo que tiver aqui que eu puder aprender, eu quero aprender.
Então, gente, olha que coisa extraordinária. Então, o nosso olhar faz toda a diferença. Toda a diferença. A forma como a gente Isso. olha para o mundo à nossa volta. Prestem atenção nisso aí, gente. Ó, tome nota. Porque eu acho isso tão maravilhoso, César, porque você pode ter uma oportunidade do seu lado. Mas se você não se interessa, com certeza, você nem vai enxergar aquela oportunidade. E desde cedo, então, você já tem esse olhar. E é o que ouvimos hoje, né, Milton? Que o conhecimento, ninguém te tira. Você aprendeu. Isso, exato. Você sabe. Então, eu queria aprender. E às vezes, para a gente aprender, a gente precisa pagar um preço. Que era, eu até fazia tarefas multiplicadas, né, fazia coisas que não era para eu fazer, eu não estava ganhando para aquilo, mas eu estava ganhando como pessoa e aprendendo. Uma escola, era uma prática, era o seu aprendizado. Isso. E César, é preciso ser humilde para isso, né? Com certeza, eu acho que alguém que quer desenvolver na vida, né, ele precisa estar aberto, né? Precisa estar aberto. E a gente, para ter essa abertura, realmente a gente tem que ter um reconhecimento de que eu preciso. Isso. E se eu não reconheço que eu preciso aprender, eu nunca vou sair do lugar, né? É isso. Então, olha, gente, o olhar, eu preciso estar atento às oportunidades. Você chega, primeira coisa, opa, vamos carregar água, era o que tinha. Era o que tinha. Foi o que você viu assim que chega. Depois você já começa a ampliar um pouco, né? Em bairros um pouco mais distantes, e você consegue essa oportunidade. Com humildade, entra na base, né? Fazendo a limpeza, e com esse olhar e essa humildade, porque olha, gente, ninguém vai chegar ao topo assim da noite para o dia. Com certeza. Tem um aprendizado, como o César disse, tem um conhecimento que ninguém te tira. Eu não sei se você sabe, César, eu quero te contar um pedacinho da minha história sobre isso, muito parecido com isso. Aos 17 anos, eu fui contratada por uma empresa e eu cheguei nessa empresa para trabalhar como kardexista. Gente, quem sabe o que é isso? Kardex. Tem muito tempo isso. Era um tipo de ficha em que se anotavam o estoque de cada... Era uma empresa que trabalhava com tratores, com máquinas pesadas. Então havia muitas peças e eu trabalhava nesse setor e a gente anotava o controle de estoque, era com essas fichas. Mas eu fiz como você, eu fazia além. E sobrava tempo, eu fazia o meu e eu ia ajudar as pessoas. E a secretária da diretoria ficava próxima e ela trabalhava com a alta tecnologia da época, que era o Telex. Meu Deus, muita gente nem sabe o que é isso. Era a alta tecnologia da época e ela ficava muito sobrecarregada. E eu acabei aprendendo a trabalhar com o Telex para ajudá-la. 3 meses depois que eu estava naquela empresa, essa secretária recebe uma proposta e sai da empresa. A única pessoa que sabia manusear, trabalhar com o Telex e fazia bem, quem era? Eu tive, obrigada a Traquibel. Traquibel, anos atrás, eu tinha 17 anos, me deu essa oportunidade. E aos 18, quando eu fiz 18 anos, eu tive a minha carteira assinada lá como secretária júnior. Gente, isso foi um acontecimento e uma grande conquista. E é isso. Por quê? Porque a gente não faz apenas aquilo que é passado, isso, né? Eu não fiz. Procurei além, né? Sim, eu não fiz com aquela intenção. Eu tenho certeza que com você, com certeza. Você fez porque você queria ajudar, porque queria aprender outras coisas. Eu estava ali naquele lugar, foi me dada uma oportunidade. A gente já estava conseguindo ganhar um dinheirinho, que no final de semana eu já poderia passar aquele dinheiro pro meu pai, né? A gente geralmente na padaria recebe por semana. Sim. Né? Então a gente recebia por semana. E eu já poderia passar aquele valor para meu pai, que comprava mantimento para nossa casa.
E sem falar assim que tinha muitos pães que sobravam também. Olha, benefícios, olha, não é? Olha os benefícios aí, salário indireto, que coisa boa, César. Com certeza. Então você acha que ainda hoje, o que você pensa disso? De os nossos filhos, né, de os jovens trabalharem. Hoje a gente não pode mais deixar que os jovens trabalhem com determinada idade, começando tão cedo sim, como com você, certeza, como eu. Mas você acha que é importante, por exemplo, você tem 2 filhos, a gente vai voltar lá atrás daqui a um pouquinho para continuar essa história, mas hoje o César tem 2 filhos, né, César? Tenho. Você acha, fala aí pra gente quem eu tenho são. 2 filhos, né? Eu tenho o André, que tem 20 anos, a Raquel tem 24 anos, a Raquel já formada, né? Ela é advogada, já passou no OAB, tá tentando brilhante, concurso, né? Menina top. O André também, um filho maravilhoso. Ele está concluindo agora, né? Está fazendo, né, design e conclui esse ano, né? Também está na caminhada. Eu sinto, Milda, que hoje nós estamos vivendo um contexto totalmente diferente. Sim, né? sim. Inclusive, a gente até precisa ter um certo cuidado na hora de instruir, de cobrar, Sim. porque eles viram pra gente e falam assim, pai, isso foi no seu tempo. Hoje, é verdade. Hoje é diferente. Mas eu acho que vamos colocar esse caminho de levá-los a conhecer, a querer aprender, a buscar. Eu acho que hoje, muito mais, eles precisam de querer aprender. Exatamente. E ter essa humildade para submeter a quem sabe, né? Que tá tudo aí, o conhecimento tá aí, né? Você abre as redes sociais, tem um monte de gente falando sobre um monte de coisa, mas nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm a mesma disposição de aprender como outrora. Isso. E isso, né, o aprendizado, a curiosidade, o interesse em fazer mais, esse olhar para ver o que está acontecendo à volta. E a humildade, isso valia naquela época, isso não mudou. Né? Eles certeza. falam, é um tempo diferente, é mesmo. Nós, inclusive, precisamos ter cuidado ao cobrá-los, porque a vida deles é diferente da nossa vida. Mas esses valores... e esse interesse também em aprender, em querer aprender, né, em querer crescer. Está valendo ainda do mesmo jeito, né, César? Mas é isso, vamos continuar lá então. Então, com 15 anos, que maravilha, com 15 anos, você é um gerente de uma padaria. De uma padaria. Que de uma padaria. Coisa linda. E daí? Né? E aí? Não é essa mais, que eu já migrei, passei para uma outra padaria, e nessa padaria eu já fui trabalhar como padeiro, como confeiteiro, a gente fazia de tudo, né? E lá, esse meu patrão era uma pessoa que nós tínhamos um relacionamento com a família dele na igreja onde eu congregava, né? E ele gostava demais, muito, muito de mim. Não, me conta só uma coisa, porque a gente não pode perder isso. Então vocês são uma família, já era uma família de fé, você falou que frequentava? Sim, a minha família toda, minha mãe, né, nós somos uma família evangélica, né, eu cresci num lar evangélico, né, meus avós, todos sempre foram envolvidos na igreja, e eu cresci também numa igreja evangélica. Né? E esse meu patrão, que eu me tornei o gerente lá na padaria dele, a família dele congregava na mesma igreja que eu. E aí, com isso, não era por isso, né? Mas eu tive a oportunidade, né, de crescer lá também, porque ele era uma pessoa que confiava demais em mim. E você já era capacitado nessa área, Sim. Não é, gente? Não é? É a questão assim, é amiguinho da igreja. Não era por isso, não. Não era por isso. E diga-se de passagem, né, que eram pessoas mais velhas, pessoas que já trabalhavam há muito tempo, né, e era um desafio, porque a panificação há 30 anos atrás não é a mesma de hoje. Hoje você já compra tudo pronto, né? O pãozinho já vem pronto, você pode comprar lá o saco de pão congelado lá e pôr lá. Não, naquela época não. Você realmente tinha que ser muito bom.
Inclusive. Você tinha que trabalhar com o gelo, você tinha ir para fazer o pão, né? A farinha não tinha tanta qualidade quanto a farinha de hoje, né? Então era um desafio muito grande e uma perda, né? Se perdia muito também. Então tinha que ser bom, tinha que ser bom no que faz, né? E eu sempre tive muito tato com tudo isso, né? E desenvolvia bem e conseguia superar assim, as expectativas. E na época não tinha tantas padarias como hoje, tinha as entregas, as Kombis saíam, né? Entregavam em pequenos lugares, em toda a região. Então, na época, eu me lembro que a gente desmanchava, a gente falava desmanchar, né? A gente fazia, tipo assim, 300 quilos de farinha numa noite. Uns 6 sacos de 50 quilos. Meu Deus! Era muita coisa. Então era um grupo de pessoas grande também. Para Não eram trabalhar poucas nessa produção. Nessa produção. Que maravilha. Nessa produção. Agora, gente, eu estou aqui adorando o papo, adorando a história. Eu tenho certeza que as pessoas também. Eu estou pensando assim, peraí. Carregador de água, faxineiro na padaria, depois confeitaria, já panificação. E eu estou pensando assim, onde é que está o ambulante? O César parece que tem muitas histórias e muitas viradas aí, não é? Isso. Mudanças de área. Tem gente que tem medo. E eu vejo muitas pessoas, por conta desse medo, acabam ficando tempo demais num lugar ou numa atividade só, e só enxergam aquela carreira. Vamos imaginar, você na padaria, e aí você, então eu vou ser o melhor padeiro, o melhor confeiteiro, daqui a pouco eu posso até querer montar um negócio, vou montar uma padaria, mas que interessante, o seu olhar curioso acaba te levando para outras áreas também, não é isso? Ô Milton, tem um ditado que diz assim, diga com quem tu andas... Exato. Eu direi quem tu és. É verdade. Então, assim, durante todo esse período, uma coisa que eu não deixei é de estudar. Era muito difícil, porque eu pegava serviço 5 horas da manhã e na maioria das vezes, se no final de semana, era uma época que faltava muita gente, sempre faltou muita gente no trabalho, nem sempre todas as pessoas são compromissadas, e eu sempre tapei a brecha, né, numa hora que precisava ali, às vezes eu estava na igreja, eu saía, ia lá para cobrir, porque realmente não podia deixar, porque no outro dia tinha que ter o pão. Verdade. Mas eu não deixei de estudar nesse período. Eu ia para o trabalho, do trabalho descansava um pouquinho. Na época eu estudei no Abigar Renault, no bairro Boa Vista, e eu ia para a escola e me formei como técnico em contabilidade. Olha só, essa parte eu não conhecia, essa parte da história. Eu não exercia a profissão, mas tem uma formação, né? E aí, nessa época, eu saí desta padaria e fui trabalhar em uma outra padaria. Né, sempre buscando. Mas o fato de estar sempre estudando, eu estava sempre envolvido com pessoas que estavam buscando crescer, desenvolver na vida. E isso sempre foi ampliando o meu leque, a minha visão de crescimento. E mesmo estando trabalhando numa padaria, eu sempre quis mais. Eu sempre queria algo mais, né? Não era assim, eu quero ficar rico, eu quero... Não, eu quero poder ter o dinheiro para eu comprar o que eu quero, o que eu preciso, né? Quer dizer, eu não tenho tudo, mas tudo que eu preciso eu tenho. Que coisa boa. Né? E aí eu passei para essa outra padaria. Nessa outra padaria eu pegava serviço 4 horas da manhã e largava por volta de meio-dia, mais ou menos 1h da tarde, nessa padaria. E aí que tudo começou com o trabalho ambulante, que eu trabalhava nessa padaria e o meu patrão, chamado Lúcio, ele recebeu uma dívida, alguém devia para ele, e como não tinha com o que pagar, era alguém que tinha uma loja no Barro Preto. Olha aí. E essa pessoa pagou ele com roupa.
E ele chegou lá com um caminhão de roupa. E chegou e jogou aquilo, tudo amontoou, tudo aqui num canto, lá na padaria. E aí, muito bravo, porque ele já não tinha mais assim uma esperança de receber essa pessoa. Ele não teve outra alternativa a não ser levar tudo aquilo. E ele chegou e falou: "Aí, César, olha aí, me pagaram, o cara me devendo, olha aí o que ele me deu para pagar. O que eu vou fazer com isso?" Só sei vender pão, né? Não, ele era dono de padaria. Na verdade, a esposa que trabalhava a padaria e tudo, né, eles eram donos, ele desenvolvia outros negócios, e ele chega com aquele tanto de roupa e diz assim: "O que eu vou fazer com tudo isso? E aí, esse tanto de roupa? O que eu vou fazer?" O que fazer, gente? Aí eu disse para ele: "Lúcio, você não sabe o que vai fazer, mas eu sei o que eu vou fazer." Como assim? A partir daquele dia, eu largava o serviço, completava o meu serviço na padaria, eu pegava as roupas, colocava na sacola e comecei a rodar no bairro e vender aquelas roupas. Aí que tudo começou. Porque eu não precisava de fazer um investimento. Gente, mas calma aí. Que familiaridade você tinha com roupa? Nada, você já tinha nenhuma. pensado nisso? Não. Já tinha visto alguém fazer isso? Não, tinha, assim, a gente comprava, né, de um sacoleiro ali, Sim. uma coisa ou outra. Na época era muito comum trazer roupa de Petrópolis, o povo desenvolvia muito isso. Mas eu não tinha nenhum conhecimento nisso, nem alguém para chegar e falar: "Ah, você vai vender roupa, vai fazer isso." Mas quando ele chegou e jogou aquelas roupas ali, que é um monte de roupa ali, dizendo que não sabia o que fazer, né? Logo, eu falei: "Não, eu sei o que eu posso fazer. Eu posso pegar essas roupas e vender." Meu Deus, e assim, de imediato. Era a minha oportunidade, porque eu não tinha dinheiro para ir lá e fazer uma compra, né? Nem sabia como fazer. Porque na época dependia de cheque, tinha que ter conta em banco, que a gente não tinha nada disso, né? Eu falei: "Então, pode deixar as roupas aí que eu sei o que eu vou fazer." Aí, a partir daquele dia, eu comecei a vender. E aí, num período mais ou menos de uns 4 a 5 meses, eu percebi, né, e comprovei que o que eu ganhava vendendo roupa era muito mais foi sucesso do que trabalhar, desde o do que início. trabalhar na padaria e ficar preso na padaria. Gente, isso é maravilhoso. Uhum. Olha, às vezes tem uma oportunidade aqui. E aí eu olho, mas não é na minha área, não era bem isso que eu estava pensando. Como você disse, você estava estudando, né? E a gente já vai desenhando, ainda que de maneira improvisada, Sim. mas alguma carreira e algum projeto para já. Eu quero ser isso. Mas olha que coisa interessante, você na padaria, roupa, não era tema, nada a ver com o tema, nada a ver com o negócio, mas você enxerga aquela oportunidade. Mais uma vez, mais uma vez, nós precisamos estar com um olhar atento. Porque às vezes vem uma bola que a gente acha que não é pra gente, é para outra pessoa, o outro não pega. E a gente aproveita. A gente pode aproveitar. E você fez isso, de novo eu falo da humildade, porque se a gente olha para esse projeto nosso querendo algo grande demais, muitas vezes a gente não consegue enxergar as pequenas possibilidades, as pequenas oportunidades, não é? E aí eu acho que é preciso ser humilde. As oportunidades estão sempre diante de nós, né, Milton? Às vezes o que acontece é que a gente ignora, a gente diz que é aquilo que a gente não quer, mas aquilo ali de repente pode ser a porta, é o que a gente precisa. Você pode transformar aquela pequena oportunidade num grande negócio. Mas vamos lá, e aí? Aí eu comecei a vender. E você vendia para quem? Você batia de porta? Eu sempre fui muito envolvido com o povo da igreja, sempre trabalhei muito na igreja também. Sim. Trabalho de visitação, né, nas obras da igreja, né, todos os projetos da igreja eu sempre estive envolvido. Então, eu ia para os projetos da igreja e já ia com a minha sacola, né? Que maravilha! Chegando ali, né?
Às vezes a gente orava, cantava, abençoava alguém, ou ia fazer alguma coisa para alguém, e ali eu abria a minha sacola e apresentava as minhas roupas. E com isso eu fui vendendo, fui pegando, né, como diz, o traquejo lá, Sim. e fui desenvolvendo nessa área. E vendia bem, muito. Né? Comecei a vender muito. E aí que eu virei e falei, Lúcio, não vou trabalhar mais na padaria. Claro. Agora eu vou ser vendedor de roupas. Né? E fiquei trabalhando muito tempo na sacola. Né? Muito tempo na sacola. Até que eu comecei a fazer um trabalho junto das empresas. Que antes as empresas abriam um espaço no local delas, né, que tinha uma associação, a gente ia, fazia a exposição das roupas e dava um percentual para aquele caixa. Sim. Que eu acredito que era tipo como se fosse dos funcionários ali, Sim. de um sindicato, eu não sei como que era, mas eu sei que a gente tinha que destinar um percentual que era trabalhado para os funcionários dentro daquela empresa. Uma caixinha lá para os funcionários. Isso, né? Olha que gastava com eles mesmos, talvez assim, uma festa no final de ano. Sim. Então a gente fazia isso na Metrobel, né, que tinha lá muitos funcionários da Asprom, na época, sim. Não sei se ainda existe, eu acho que sim, sim. Que é um trabalho de menor aprendiz, né? Então, eu comecei a fazer essas exposições. Então, de sacola, isso, porta em porta, aí começa a expor, já para mostrar para um número maior de pessoas. Aí eu já tinha vários locais que eu fazia a exposição das roupas. Sim. Eu pegava em consignação no Barro Preto e fazia as exposições nesses locais, né? E aí começou a volumar a coisa, né? Partir para algo assim mais empresarial mesmo, assim, uma coisa com mais consistência, né? Crescendo. E aí nessa época eu abri uma loja, e por incrível que pareça aqui nesse edifício, qual o nome é? Aqui, edifício Imprensa. O edifício Imprensa, nessa galeria. Olha, eu abri uma loja, né? E nessa época, se eu não me engano, acho que nós tínhamos o Sarney, né? Era no presidente Sarney, que nós tivemos uma dificuldade muito grande, né? Inflação muito alta, alguma coisa assim. Eu sei que eu abri a loja, mas não deu certo. Aí eu voltei para a sacola novamente. E aí foi se desenvolver até que eu descobri a roupa indiana. Né? Mas antes disso, eu conheci, né, um grupo chamado Ágape, né? Onde a Milta fazia parte desse grupo. É verdade, a gente cantava. Isso. Olha só, a gente cantava junto. Gente, isso. O César canta bem demais. Foi exatamente quando a loja não deu certo, né? Que eu fui participar desse grupo quando você me convidou para trabalhar numa empresa, né? De roupas, né, de fabricação, de camisas promocionais no Barro Preto. Verdade, gente. Né? O César, novinho, aliás, você tá bem, ele tem até que ensinar pra gente como, né, esse segredo aí da juventude, porque você tá muito bem. Mas o César, é verdade, César, magrinho, sim. Mas super sorridente, disponível, fazia, de fato, você fazia muito mais do que era trabalho seu, eu pude testemunhar isso, é verdade. E aí logo que eu saí da Mil Cores, você lembra? Eu saí para montar uma loja novamente. É verdade. Foi quando eu comecei no Barro Preto, né? E também foi uma oportunidade, Milta, né? Como nós precisamos estar atento às oportunidades. Sim. Porque nesse período que eu abri uma loja aqui nesse edifício Imprensa, não deu certo, eu fechei a loja, sim. E aí voltei novamente para a sacola. Sim. E nessa época eu congregava em uma igreja no bairro Carlos Prates. E eu conheci uma moça lá que era gerente da Contato Imediato. Foi uma marca muito famosa. Sim. Distribuía muita malha no estado de Minas, no Brasil de um modo geral. E essa menina era gerente de uma loja, tomava conta de uma loja no Barro Preto. E ela falou assim, por que você não pega umas roupas lá para
para você vender? Eu falei, vou lá conhecer. Aí eu estive lá. Quando eu cheguei lá, eu vi que ela tinha um estoque muito grande de roupa. Muito, mas muito grande. Porque eles iam fabricando as roupas novas que saíam, né? O cliente chegava, o que tem de novidade? Sempre mostrava novidade, mas deixava o estoque antigo todo acumulado. Então ela tinha muita roupa guardada. E aí eu disse para ela o seguinte, falou, você quer ganhar dinheiro e deixar que eu ganhe também? Uau. Ela falou, mas como você vai fazer isso? Para ela que estava com o estoque todo parado, imagina, Milton. E aí o que eu fiz? Eu peguei todo aquele estoque dela. Na época, o Barro Preto tinha muitas pronto-entregas e trabalhava-se tudo em consignação. A gente chegava e deixava as roupas em consignação. Sim. Eu peguei todo esse estoque dela e distribuía em mais ou menos umas 30 lojas no Barro Preto. Ela ficou sem nada. Todas as roupas delas estava vendendo nessas lojas. O que é isso? Vamos só esclarecer um pouco, porque talvez a gente esteja com pessoas que não sabem o que é isso, né? Consignação. Então, o que é consignação? Você pegava, você não pagava pela mercadoria, e você distribuía a mercadoria. E depois acertava. Isso. Né? Você eu peguei o estoque dela e fazia pequenas porções. Isso. Por exemplo, deixava na loja da Milton, eu deixava 30 peças, na outra eu deixava 10, na outra eu deixava 15, na outra eu deixava 20. E eu distribuí todo o estoque dela no Barro Preto, que estava tudo ali. Isso. Que eu andava, por exemplo, eu saía daqui, saía de uma loja e entrava na outra, porque estava tudo no polo ali. Sim. E aí, gente, no consignado, como é que é isso? Depois, o acerto era de 15 dias. Você ia acertar o que vendeu, né? Isso. Então, você não precisava ter esse capital para iniciar. Não. Muito bem. E a roupa teve boa saída? Muito boa saída. Em um ano eu comprei um carro zero, naquela época. Em um ano? Em um ano de trabalho. Uau. Comprei o meu Fiat Uno. Quem não teve, né? Eu tive um verdinho. Era vermelho e ferolizado. Uau! Saí da Automax assim, Nossa, todo muito poderoso. Chique aí, Automax. Gente, e olha que interessante. Como é que você descobre, então, essa oportunidade? Networking. Relacionamento. Gente, vamos sair de dentro das quatro paredes, não é, César? Com certeza. Esse contato, quer dizer, conhecer essa pessoa que tinha loja com esse estoque, então mais um item aí para gente. E era um trabalho assim que não me demandava a semana toda. Por exemplo, no período de 15 dias, eu distribuía, por exemplo, em 3 dias em todas as lojas. E aí, no final dos 15 dias, que eu passava em todas as lojas para fazer o acerto, eu tirava de uma e passava para outra. Aquilo que aquela não tinha, eu ia trocando as peças, fazendo um jogo com as peças, que eles sempre achavam que estavam recebendo peças novas. Que na verdade estavam. Que eram novas para eles. Era. Sensacional. Mas o fabricante já estava com aquilo ali, há muito tempo. Sensacional. E aí foi um sucesso. Em um ano, então você já estava de carro? Já. Em um ano eu consegui comprar um carro. Comprar um carro zero. Sensacional. Com essas vendas, né? Sim. E aí eu desenvolvia, né, em outras áreas também. Igual eu sempre fui me dedicado ao trabalho da igreja. Sim. Depois eu passei a fazer seminário, né? Me formei na área da teologia. Me tornei um pastor também, que comecei a trabalhar com a igreja, desenvolvi o meu trabalho lá. Mas a minha trajetória, aí, a partir daí, já começou né, quer dizer, o próprio negócio já me pedia algo mais. Sim, né? Sim. E aí essa contato imediato, ela já estava paralisando os seus trabalhos, né? Parece que esse empresário estava mudando de ramo, parece que trabalhando com tanques de transporte de combustível. Uau, que alguma diferença. Coisa assim, não, ele ficou muito bem na época, né? E aí ele quis passar essa loja, né? Essa loja entrou em leilão, um local que a gente pegava essas roupas, e aí que eu acabei comprando
essa loja. Uau! Nós arrematamos essa loja no Você leilão. comprou no leilão? No leilão. E aí você compra O o imóvel. estoque e compra o nome também? A gente compra isso e ficamos com o nome, né? Porque essa gerente veio a ser minha sócia Que maravilha! nesse negócio. E, inclusive, o imóvel vocês compraram? Compramos o Ou imóvel. seja, gente, olha que virada, hein? Né? A sacola agora Essa cola agora tá. já está aí num outro, um outro nível. Mas você não perde isso, né, César? Do contato com as pessoas e dessa questão aí, até da sacola mesmo. Com certeza. Não é? Né? Com certeza. A gente E aí? perde E aí, esse como contato. foi essa E aí nova- nós compramos essa loja e aí eu comecei a diversificar os nossos produtos, né? Porque antes era só malha, era camisa, aí ficou muito comum que todo mundo fabricava no Barra Preto. A gente começou a trabalhar com outras coisas, com sapato e tudo. Foi quando eu conheci também uma pessoa em uma reunião que a gente estava. Uma pessoa me falou da roupa indiana, Ah, sim, a roupa indiana. né, na época do Rei do Gado, né, Ah. estava no auge, né, no tempo em que estava vendendo muito essa mercadoria. Ela me falou dessa roupa e quando ela me fala dessa roupa, eu também me interessei, que é algo muito importante que eu acho que a pessoa, para crescer, é ter o interesse. Ter esse interesse, claro. Nada é por Claro. acaso. Sempre que alguém está te falando alguma coisa, não veja aquilo como algo que não tem importância. É. Não, aquilo é importante. E Deus pode falar pra gente. Com certeza. E fala por meio das Das pessoas, pessoas. das coisas que Aham. estão acontecendo no mundo à nossa volta, não é, Com César? certeza. E aí ela me falou dessa roupa, falou, ó, você vende roupa e tal, né? Tá mexendo com roupa lá, tá começando. Por que você não vai lá conhecer? Fui lá conhecer. E aí eu me interessei, porque realmente a loja dela estava muito cheia. Eu falei, ela tá vendendo muito. Claro. Se ela tá vendendo muito, eu O também negócio vou é bom. vender. O negócio é bom. Sim. Foi quando eu comecei a trabalhar com a roupa indiana. Aí eu pegava em consignação com ela e paralelo à malha, a gente ia vendendo as roupas indianas. Mas nós percebemos que a roupa indiana vendia muito mais. A procura era muito grande, a gente tinha poucas pessoas que trabalhavam, então fazia com que a gente era bem exclusivo ali no Barro Preto. Era um material bom, né, César? Eu me lembro de algumas Muito. coisas, gostoso para A gente usar. trabalhava com estonado, é uma roupa Isso, bem aquele estonado. propícia para o nosso ambiente, né? Sim, Assim, é muito fresquinha a roupa, sim. né? E na época tava, como diz, bombando, né? Sim. Bombando. E aí eu comecei com a roupa indiana, né? Comecei com a roupa indiana. Depois, essa sociedade que eu tinha veio acabar, essa loja ficou só para mim. E aí que eu comecei a abrir outras lojas. E via ter 4 lojas no Barro Preto, tudo com roupa indiana. Aí foi uma época muito, muito boa. Mas era muito difícil a gente conseguir também esses fornecedores. Sim. Você Não era- tinha um fornecedor, né? que Não era comum, porque hoje você vai na internet, né? Sim, Você vai, sim. eu quero achar tal produto. É verdade. Naquela época não existia Nossa, isso. é verdade. Não tinha. Você tinha que trabalhar muito, Então, quem cavar. tinha o fornecedor, ele nunca ia te dizer onde era o fornecedor dele. Isso. Ele não te passava o fornecedor. E você comprava, então, de alguém Que que repassava. e repassava. Mas eu queria ir na fonte Claro. de quem trazia diretamente da China. Claro. Da Índia, Da na Índia, verdade. da Índia. Né? Hoje traz da China, né? Sim. Antes era da Índia. Diretamente da Índia. E aí, eu tive assim... Ouvi alguma coisa que naquele prédio ali na Avenida Afonso Pena, onde tem um shopping, que eu não sei se é Shopping Cidade. Não. Aquele Shopping mais Cidade é no antigo. centro. É no centro. Eu esqueci o nome, É uma mas galeria que tem ali. Sim. Que era bem antigo ali, né? era Central Shopping. Central? É. O do centro é Shopping Cidade, É um lá que era está à Central esquerda. Shopping. É o que está à Isso. esquerda ali Exatamente. na Avenida Afonso Pena. Tinha um pequeno. E aí eu fiquei sabendo que tinha um fornecedor ali, mas não sabia o nome, não sabia o andar, não sabia como eu encontrar essa E pessoa. lá era um prédio, era um shopping É um- e um prédio, E um né? prédio muito Sim, alto. bem alto. Pois eu vasculhei o prédio de alto a baixo até encontrar Como assim? essa distribuidora que chama ITC, na época chamava ITC.
Mas como você fez isso? Um prédio com muitas salas. Muitas salas. Um prédio muito alto. Uhum. E aí você chega, como assim? E começa de onde? Porque essa mercadoria que eu pegava, né, então eu ganhava uma quantidade muito pequena, porque alguém estava atravessando. Sim. E eu queria chegar ao fornecedor. Sim. Então eu ficava sempre atento para dar conta onde, porque eu não tinha onde Pois é, pesquisar. Aí você já tinha uma referência. Opa, parece que é ali. Não sei Parece que é ali. Mas, e aí, como que você começa? Você concorda que muita gente fala assim, como assim? Eu vou procurar ali como se fosse uma agulha no palheiro? Mas era muito longe, muito grande, muitas lojas, muitas salas. Era como procurar uma agulha no palheiro. Mas isso não te desanimou? Não me desanimou e eu fui, né? Fui andando no prédio, ia, conversava, perguntava, entrava, saía. Fiz isso fez uma pesquisa de vários dias para até conseguir descobrir. E depois de descobrir, ainda ter uma abertura por parte dessa empresa. Sim. Né? Esse dono da ITC me parece que é um dos donos hoje da leitura. Sim. Da leitura. Uau. Da livraria, né? Sim. Da livraria. Ele era esse que fazia essa importação. E aí a gente tinha aquele crepe chiffon, aqueles vestidos drapeado, era tudo muito lindo. Aí e vendia demais. Você encontrou o paraíso. Então, aí quando eu consegui esse fornecedor, aí as portas se abriram porque eu vendia e vendia muito. Uau! Muito. Olha que legal, hein, vendia gente? muito. Não, olha, eu só vou investir nessa área se a bola vier aqui no meu colo, vier na minha mão, né? Se a bola vier redondinha. Você não pegou uma bola redondinha ali, você pegou uma bola quadrada. E você teve que, não é? Que tinha que trabalhar. Teve que trabalhar, descobrir esse fornecedor, entrar numa negociação, mas você consegue, e aí o seu percentual é muito maior. Muito maior. Os seus clientes, você pôde colocar... Ampliar, né? Ampliar o negócio aí. E era uma mercadoria que não tinha muita gente, eram 2, 3 pessoas no Barro Preto só que tinham. Entendi. Então a gente era bem exclusivo. Então todos que vinham do interior, de Minas, de outros estados, da Bahia, todos iam nas nossas lojas. O que fazia com que a gente vendesse muito. E eu mesmo que gostava de fazer minhas compras, de escolher, né, ali, porque eu sabia o que estava satisfazendo mais ali o gosto dos clientes e tudo. Mas nem tudo foi mil flores. Pois né, eu queria te perguntar isso, porque você deve ter enfrentado, né, dificuldades, obstáculos. Então, Milton, teve uma situação que eu acho que vale a pena a gente estar falando aqui, é que quando eu abri a minha loja, né, eu realmente não tinha, assim, condição, e era uma coisa bem assim na experiência, né? Tudo no experimento, porque eu não tinha como chegar, abrir uma loja, ir lá, registrar e tudo mais. E eu me lembro que eu comecei na galeria, me esqueci o nome da galeria, não é a Galeria Chaves, que tínhamos a Galeria Chaves e tínhamos uma galeria antes. E eu aluguei a última loja e comecei a trabalhar. Só um pouquinho, César, é a região, tudo isso na região mais importante da moda. Isso, que no Barro Preto. Em Belo Horizonte, Barro Preto. Hoje, a gente tem o Barro Preto e o Prado também, né? Mas não antes... Não é mais como antes, né? Antes era muito o Barro Preto, ou seja, você estava na região ali onde o negócio local, acontecia. Era o polo, era o lugar ali onde tudo acontecia. Isso. E aí, quando eu abro essa minha primeira loja, que até então eu tinha um stand na Feira Shopping, eu comecei a vender muito, né? Porque aí já descobri esse fornecedor, já descobri outros fornecedores em São Paulo, então eu já começava a trazer um volume maior de roupa e foi aumentando o número dos meus clientes. Sim. E no período, depois de uns 8 meses com essa loja, eu quis registrar. Quis legalizar o meu negócio, né? Sim. Aí já
registrar a empresa e tudo. Sim. O nome era India Fashion. Uau! E aí, a minha contadora, eu perguntei para ela, falou, olha, o fiscal vai vir liberar a minha inscrição estadual. O que você acha? A loja está em alto funcionamento, eu estou vendendo muito. Ela falou, não, é bom que ele veja que você está vendendo para liberar a inscrição. Mas quando o fiscal chegou, ele percebeu que a gente estava vendendo muito e ele ficou de olho. E nessa época eu já estava com meus irmãos que trabalhavam para mim, né? Eu já estava com uns 4 funcionários na loja, porque a demanda já estava muito grande de vendas, né? E quando chegou lá, a minha irmã tentou esconder um caderno de anotações e ele pegou esse caderno de anotações, porque eles ganhavam comissão. Com as vendas. Com as vendas. E aí eu acabei sendo multado com a multa, assim, que realmente, pelo percentual que eu ganhava na venda das roupas, porque como eu era um distribuidor, eu atravessava para o sacoleiro, né? Então a minha margem de lucro não era uma margem de lucro alta. Sim. Eu ganhava no volume, sim, na quantidade. Sim. Então foi assim, realmente na época desesperador, assim, algo que era para eu parar. Que eu me lembro na época, uma multa mais ou menos assim, eu acredito hoje, de aproximadamente uns 50 mil reais. Nossa. Era muito dinheiro, era muita coisa. Justamente no momento em que eu estava iniciando, né, que eu estava começando a alavancar. Ia regularizar tudo. Né, o processo era de regularização. Sim. E acabou assim, pelo fato dela não ter me instruído, porque a galeria estava toda vazia. Eu poderia ter passado por outra loja, sim, né? Sim. E foi por causa do contexto que eu estava vivendo que eu falei assim, eu não saí, eu vou montar uma loja. Sim. Né? As coisas foram acontecendo. Sim. E eu comecei a vender e eu não podia parar de vender. Claro. Né? Mas mesmo assim, isso não me paralisou. Não te desanimou. Eu fui na Receita, parcelei dentro daquilo ali que eu podia, tentei fazer o máximo que eu pudesse fazer para tentar sair um pouco daquele valor, né? Mas infelizmente é muito fechado, é muito difícil de negociar, né? Mas logo depois veio o Itamar Franco, né? Ele assume o governo de Minas e ele deu uma anistia fiscal, né? Onde todos os valores que a gente tinha com receita, essa coisa toda, a gente poderia pagar com um desconto. Se eu não me engano, acho que foi de 80%. Aí reduziu, coisa boa! Fui, acertei tudo e continuei. Mas foi Franco, foi né, o topete. O topete te ajudou. Me ajudou. Que coisa boa! Foi uma anistia fiscal assim que realmente, né, me ajudou. Para dar um alívio, você então pôde. Para dar continuidade, né? Embora eu não paralisei, porque eu falei agora eu não tenho opção, se eu voltar atrás é trabalhar e ir pagando tudo isso aqui para a gente estar desenvolvendo, né, no negócio. E aí foi crescendo, onde eu pude já adquirir minhas coisas, né, trabalhando e as lojas funcionando. Então foi um bom período. Que maravilha, uma época maravilhosa, então, de conquistas, isso, de vacas gordas. Isso, não é? E aproveitando a oportunidade também para adquirir, né? Comprei lotes, comprei casa. Imóveis, né? Eu sei que você tem alguns imóveis aí, hoje, né? Maravilhosos. Você é como eu, César, que gosta de comprar terra. Eu falo que terra é bom até debaixo da unha. É assim? Sim. Quem compra terra não erra, né, Vilta? Terra não erra. Não erra. Que coisa maravilhosa. Ô César, o nosso podcast é sobre inspiração, né? Pessoas que inspiram. E eu imagino e eu espero que tudo isso que você está trazendo aqui para a gente, agradeço, né, por estar compartilhando de forma tão leve, tão agradável, para abençoar e ajudar muitas pessoas aí. Muito bem. E aí o seu negócio foi com roupas durante todo o tempo e eu queria que você contasse um pouco assim, né, de como é que você está hoje. Eu sei que você fez outra graduação. Isso. Conta um pouquinho disso. Paralelo a esse trabalho meu com as roupas e tudo,
né? Eu fiz também seminário, Sim. depois eu vi a pastorear uma igreja, que foi um sucesso muito grande também, né? Até mais ou menos no período da pandemia, né? Nós tivemos um trabalho muito intenso nessa área, e aí depois disso eu quis estudar, voltar, né? E recebi um convite de um amigo meu que estava entrando para uma faculdade, recém-chegada a Belo Horizonte. Eu falei, já fiz a sua inscrição. Eu falei, não sei se eu quero agora. Não, mas nós vamos fazer. E eu concluí há 1 ano e meio, né, a minha faculdade, fiz psicologia, uma área colega, que eu gente, gosto demais, né? Gosto demais. Não estou muito focado ainda nessa área, né? Mas já atendo, tenho alguns clientes, né? Que a gente faz os atendimentos. Já fez alguns trabalhos aqui, isso, da consultoria, com a gente, trabalhos de treinamentos, né, César? Eu tô querendo comprar o passe dele. Então, e aí foi um período assim, muito, muito gratificante também. E hoje eu tô assim, aberto a fazer algumas coisas que eu ainda não fiz. O César hoje, né, César, você está aí numa transição, não é isso? Sim. Um pouco com a psicologia. Gente, o César, o nome dele é trabalho. Ele não para. E aí, eu sei que você está tocando umas obras, porque eu soube que você tem um talento aí também para construção, para projetos. Gosto demais. Inclusive projeto estrutural, gente. Ele deu conta de fazer, não é isso? Sim. Construí já várias obras, né? Já fiz tocou casas, né? Já construí prédio e tal. Agora você está responsável aí pela... Agora, bem recente, né? Nesses últimos 4 meses, né? Eu estou concluindo um salão de beleza, né, no bairro Sion, né, lá na Panamá, número 44. Olha, faça propaganda. Qual que é o nome, César? Eu sei que é maravilhoso. É Madrid. Madrid. Na rua? Na rua Panamá, número 44, no bairro Sion. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Inclusive seu futuro genro, né? Meu futuro genro. Seu estagiário de genro. Isso, estagiário. O salão é deles, né? São 3 sócios lá. E eles me passaram, né, a incumbência e eu fiz todo o trabalho. Você acompanhou toda a reforma. Toda a reforma, a obra. Decoração. Isso, isso mesmo, decoração. Tá colocando parte tudo para funcionar, né? De móveis, isso, tudo. Isso. Peguei do nada, né? Trabalhei pedreiro, com eletricista, com tudo. Gosto muito dessa área. Tá feliz com a vida? Muito feliz. E então, me diga uma coisa, César, tem mais alguma parte da história que eu não te perguntei, que você acha que vale a pena? Porque eu queria que você... fala. São muitas histórias. São muitas histórias, ele é ótimo de história. Porque daqui a pouco eu vou te pedir, né, para dar umas pílulas, umas dicas aí para quem está nos ouvindo, para quem está interessado em carreira, em transição de carreira, para quem está gostando desse nosso papo. Porque a gente sabe que nós estamos vivendo um momento de grandes transformações. A tecnologia está trazendo aí para muitos esse olhar de oportunidade, mas para muita gente um pouco até de ameaça, de incerteza sobre o futuro, não é, César? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas conta aí, né, alguma parte boa que eu não tenha perguntado. Eu acredito que sim, já falamos bastante coisas, né, que realmente foram, né, vai desencadear assim na nossa trajetória, né, mas eu acredito que as dificuldades elas sempre estão aí, né, sempre nós temos desafios e a gente vai enfrentando esses desafios. Sim. Né? Igual, por exemplo, essa questão mesmo do salão. É algo assim bem, vamos dizer assim, que requer, né, um requinte, porque é um salão numa região muito que demanda, né, algo assim diferenciado do que a gente vê em todos os lugares. Então foi um desafio para mim também estar fazendo esse trabalho. E o bom é que a gente conseguiu, deu conta,
né? Tem ainda algumas coisas que estamos completando, que a gente está concluindo, né? Mas foi algo assim bem interessante também. Nessa área também da psicologia, a gente às vezes sai bem entusiasmado, achando que as pessoas vão estar correndo atrás da gente para atendimento. A gente sabe que a necessidade é muito grande, mas as coisas não acontecem assim. Não acontecem assim. E é verdade. Aliás, em qualquer área, não é, gente? Hoje a gente sabe que o profissional de saúde, o profissional da área de psicologia é tão importante. Hoje nós já temos aí um olhar mais cuidadoso para a saúde mental, né? Hoje a gente já não tem aqueles preconceitos que a gente tinha antes. Então sabemos que as pessoas, todos nós estamos precisando sim de cuidar, assim como a gente cuida do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa mente, assim como a gente alimenta o nosso corpo, a gente tem que alimentar a nossa mente, porque não é isso, César, nós somos seres psicossociais e espirituais. Psicossociais, que são os nossos relacionamentos, a área de muita dificuldade aí, atualmente com tecnologia, as pessoas vivendo muito isoladas, e somos também espirituais. Então, é claro, e a gente entende, sabe, que os profissionais da área de saúde mental estão muito demandados, mas como você disse, certeza. Você precisa de um tempo para ir amadurecendo, para encontrar o seu público, para ser conhecido, né? E é isso, não é, César? Encontrar o seu espaço. Tem outra coisa que a gente vê hoje faltando nas pessoas mais jovens, que é a paciência. Eu acho que não é só o jovem também, não. A gente acaba pegando um pouco disso, né, gente? A gente quer as coisas muito rápido, muito né? Rápido, e não é assim. Não é. Tudo leva um tempo. Primeiro a gente tem que plantar, a gente cuida, a gente rega, a gente cuida, faz poda, etc. E para depois colher. E é importante ter essa persistência e, sobretudo, amar aquilo, não é, César? Quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente tem mais condição de esperar. Porque a gente vai fazendo por amor, vai plantando, né? Não é? E está sempre aberto, que a gente não precisa estar numa coisa só o tempo todo, né? Lembrando que a gente pode evoluir, mudar, experimentar outras coisas, né? E isso nos permite chegar a um lugar onde você fala, não, aqui eu estou num lugar onde eu realmente me sinto muito bem. É isso, César. E assim, que dicas, né? O que você poderia, em síntese, dizer para quem está nos ouvindo? Então, eu começaria, em primeiro lugar, aproveitar as oportunidades. Não perca oportunidades. E eu sempre digo, assim, às vezes brincando com as pessoas, né? Eu digo que a oportunidade é como um cavalo galopante. Ele está passando. Quando ele passar, pula no lombo dele e não solta, e vai. Aproveita a oportunidade. Porque as oportunidades, elas estão diante de nós. Né? A gente tem oportunidade. Igual, por exemplo, hoje eu estou aqui, né? Que oportunidade maravilhosa, hein, Milta? Olha, é maravilhosa. Eu tô amando, eu tô adorando. Olha só, gente, ele estava preocupado com o tempo. Milta, vamos fazer menor, mais curto? Falei, deixa o papo rolar, porque o papo com ele é sempre muito agradável. Que oportunidade. Né? E aqui, César, uma oportunidade, gente, te cortei, mas olha, no final, nós vamos deixar aqui o contato do César, viu, gente? Sim. Ele atende em psicologia clínica. E você de alguma empresa que gostaria, está precisando de desenvolvimento da sua equipe, de treinamentos maravilhosos, né, não, César? Com certeza, desde o básico, introdutório, que excelência e atendimento padrão Disney, pode contar com a gente, certeza. Até DNA do time campeão, temos treinamentos, inclusive fora do Brasil, nos Estados Unidos, com prática, com visita técnica, com backstage da Disney, temos muitas coisas boas aqui. Continua falando de oportunidades, então, aproveite a oportunidade. Eu acho que os jovens hoje precisam aproveitar as oportunidades que nós não tivemos, né, Milta? Isso.
Oportunidades Exatamente. que nós não tivemos, É. que eles têm hoje, Isso. né? As oportunidades que eles têm hoje. Sejam perseverantes naquilo que vocês propõem fazer. Não pare na primeira dificuldade, no primeiro embate. Isso. Né? Perseverem, continuem, né? Deixe que as coisas aconteçam, né? Vai pegando know-how naquilo ali, vai crescendo naquilo ali, vai firmando os passos. Não pense que as coisas acontecem da noite para o dia. Muita gente hoje ganha, né, Milta, dinheiro assim, né, muito rápido, né? Tem muita coisa hoje que as pessoas fazem que gera um resultado financeiro muito rápido, mas nada melhor do que ter um resultado quando você tem já uma maturidade para administrar aquilo. E também um propósito, não é, Sérgio? E um propósito porque também. Realmente o sucesso financeiro é muito bom Uhum. e é muito importante, mas ele precisa ser uma consequência, né? De um tem que propósito. Ser uma consequência, ele tem que fazer isso. sentido, porque o dinheiro vem, mas ele vai também muito rápido. Né? E César, a fé nesse caso, né? Fez diferença? O que é, com então, certeza, Jesus na sua vida? Com certeza. Né? A gente confiar no Senhor é algo, né, primordial na nossa vida. Eu diria, o mais importante de tudo isso, né, quando você coloca Deus em primeiro lugar, né, e tem um versículo bíblico que diz, coloque o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, quando a gente, né, tem Deus na nossa vida, a gente prioriza as coisas de Deus em primeiro lugar, tudo vai ser acrescentado à nossa volta. E tudo aquilo que a gente vai produzir também, sabe, Milta, vai ser bênção para aqueles que estão à nossa volta. É isso. Porque a gente não quer prosperar, crescer, pensando apenas em nós mesmos, né? Mas naqueles que estão à nossa volta. Você vai pensar nos seus filhos, vai pensar na sua esposa, vai pensar no seu esposo, vai pensar nos seus pais, né? Como nós fomos abençoadores dos nossos pais, né? Nas dificuldades que eles tiveram na criação da família. Enfim, a gente realmente ser esse canal de bênçãos onde quer que a gente passe. Oh, é isso, amém. E é isso, gente, não parar. Tudo aquilo que não é usado atrofia. Com inclusive certeza. A nossa mente, né? A gente, agora nós já temos, assim, nós já passamos dos 50, né, César? Com certeza. Ele parece muito menos, né? Nada. Chega aos 60 já. Você está muito bem. Mas, como o César falou, ele trouxe tanto ensinamento para a gente. César, eu quero te agradecer muito, de coração. Obrigado, Milta, por essa oportunidade. Por compartilhar essa jornada sua incrível, por ser essa pessoa sempre alegre, sempre disponível, uma pessoa que a gente pode contar com ele, é um amigo mesmo, gente, um irmão quase. Eu falo que ele é da família, né? Com certeza. Porque digo mesmo, uma pessoa totalmente disponível. Te agradeço muito por isso, pela sua disponibilidade de vir aqui. E olha, Deus abençoe cada um que está escutando, está nos ouvindo e ouvindo a sua história, para que sejam abençoados e sejam influenciados pela sua fala, pelo seu exemplo, e que você seja sempre essa influência boa. E queria agradecer, te dizer que depois nós podemos te chamar de volta para falar de outros assuntos, não é? Né? E você... desculpa. E assim, Milta, nessa conclusão aqui, né? Que de repente, hoje as pessoas às vezes medem o sucesso quando a pessoa está estouradaça aí no mercado e que tem muito isso. Mas o que eu vejo um sucesso muito grande, porque a gente saiu da média. Sim. A gente foi além, né? Sim. Onde eu poderia dizer, né? A gente não é rico, milionário, né? Quer dizer, até que tem 1 milhãozinho, né? Já fizemos Olha! Né? Mas, assim, a gente saiu daquele meio de necessidade, onde hoje você pode ter um plano de saúde, você pode fazer uma viagem, né? Viagens para o exterior, você pode trocar um carro. Não precisa andar tanto a pé mais. Não. Hoje a gente tem que ir para academia, né? Isso, hoje tem que ir para academia. O que você
quer comer, você pode ir ali, você tem acesso. Então eu acho que é isso aí que nós precisamos, né? E que as pessoas hoje precisam buscar. Esse conforto, onde você tem acesso àquilo que você precisa para viver, né? Para ver os seus filhos estudando, para ver, né? Para poder comprar uma roupa, para poder morar num local bom, né? No momento de uma necessidade, poder auxiliar alguém. Graças a Deus, isso aí nós alcançamos, né? Graças a Deus. E é isso, né, gente? Olha, felicidade não é quantidade, é qualidade. É estar no centro do propósito de Deus na sua vida. E por isso uma vida com propósito. Com certeza. O dinheiro, ele tem que nos servir. E não nós vamos servir o dinheiro. Ele realmente é uma consequência. É possível ter muito dinheiro e ser feliz, ter pouco dinheiro e ser feliz, de verdade. E é possível também, você concorda, César? Sim. E é possível ter tanto dinheiro, e tem gente que é tão infeliz que só tem dinheiro. Né? Pessoas tristes, sem razão às vezes para viver, e com todo o dinheiro disponível, mas que essa nossa jornada de vida e de carreira seja para trazer o bem-estar, não é? Para nós e para o nosso próximo, que assim seja, não Ótimo, é? com certeza. César, promete então que vai voltar em outra oportunidade, que a gente vai convidar, vai ser uma alegria. Que bom! E, gente, façam lá contato, porque esse é dos bons, viu? Isso. É um Posso psicólogo. deixar meu telefone? Claro, pode falar aí. É o 319-8455-3507. Isso! Pode fazer contato, estamos aqui à disposição. E se quiser conversar, trocar algumas ideias, também está disponível. Olha que coisa boa. E nós vamos deixar aqui, tá, César? Sim. O seu contato, o seu nome. E olha, você que nos acompanhou até agora, fico grata. Nós esperamos ter ajudado, ter te inspirado. E aproveite para se inscrever então aqui no nosso canal. Se você gostou dessa prosa, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Pode ser que você tenha alguém aí precisando de ouvir um pouquinho disso que a gente conversou aqui hoje. Nos acompanhe também ali nas mídias sociais, para você não ficar de fora. Toda semana estaremos aqui com MiltaCast, pessoas que inspiram para inspirar você. Um beijo e até a próxima. Um grande abraço a todos.